Oi amigos, oi amigas, esse é mais um Atualizações do Musset, quadro onde eu junto diferentes informações num vídeo só para você ganhar tempo e ficar sabendo do que está rolando no Peixão. Neste vídeo eu vou falar sobre a avaliação do presidente Marcelo Teixeira de que esse elenco é excelente. Vou falar sobre Gabriel Brazão e também sobre o Guilherme. Antes eu peço para que você se inscreva no canal, se ainda não for inscrito. Eu sei que está todo mundo muito puto por essa derrota para o Vitória, mas a vida tem que seguir, as atualizações do Musset e os demais quadros continuam. Então eu peço que você deixe o seu like, comente, dê o hype, a semana começou, talvez você tenha aí o seu hype disponível e ative as notificações para não perder nada. Assim como você pode pensar em ser membro deste canal, tem os níveis bronze, prata e ouro, clicando no botão seja membro ou no link que está na descrição. Você tem acesso a vídeos, lives ou até um grupo no WhatsApp comigo. Vou começar falando sobre essa entrevista que o presidente Marcelo Teixeira deu ao BarbaCast. Ela está disponível aqui no YouTube se vocês procurarem para ter acesso a mais informações, se vocês tiverem paciência, mas nas minhas redes sociais, o X, o canal do Musset no Instagram, eu coloquei as principais respostas do presidente numa entrevista que estava agendada antes dessa derrota, que foi mantida apesar do tropeço diante do Vitória. E tem várias respostas lá. Tem uma resposta que eu gosto, que é sobre SAF, em que ele diz que ele não teria cargo na SAF do Santos, explica o cenário político. Tem uns deslizes consideráveis, como por exemplo dizer que os possíveis erros do Robinho, quando ele fala do Robinho Júnior, foi condenado, recondenado, teve um monte de liminar recusada, reconsideração recusada na justiça. Eu acho que, como ele disse, precisa se respeitar a história do Robinho como jogador do Santos, mas ele, enquanto pessoa, ele, enquanto Robson, precisa ser tratado como condenado. Acho que é um deslize falar impossível eu. Mas é aquilo, tem resposta boa, tem resposta mais ou menos, tem resposta equivocada, deselegante. Para mim, tem o grande erro dessa entrevista, que é quando ele diz que, se analisar jogador por jogador, o elenco do Santos é excelente. E pode parecer uma resposta banal, mas eu acho que infelizmente é essa a avaliação. Porque a partir do momento que o presidente Marcelo Teixeira entende que ele montou um elenco excelente, ele transfere responsabilidade. Porque os jogadores não jogam tão bem, porque a comissão técnica não era tão boa, e porque eu montei um elenco excelente. Se o elenco do Santos é excelente, qual que é o adjetivo para o elenco do Palmeiras? Qual que é o adjetivo para o elenco do Flamengo? Qual que é o adjetivo para o elenco do Real Madrid, do Barcelona? É estupendo, é perfeito. Ele poderia falar, e nessa parte eu concordo, que com esse elenco o Santos poderia estar melhor posicionado. Eu acho que o trabalho do Vojvoda indica isso. O Santos faz jogos muito ruins contra a Vitória e Ceará, mas num aspecto mais positivo, é uma melhora que eu acho que a longo prazo faria com que o Santos estivesse melhor posicionado se o Vojvoda tivesse desde o início. Ele dizer que o Santos pode mais com esse elenco, acho que é justo. Mas chamar de excelente é transferir responsabilidade. Eu acho que chamar nós, produtores de conteúdo, e vocês, principalmente, torcedores, de burros. Porque o Santos não tem um elenco excelente. O Santos tem alguns bons jogadores, mas é um elenco completamente desequilibrado. Tanto é que na última janela de transferências, o Santos correu para contratar 2 zagueiros porque tinha feito uma avaliação errada sobre a defesa. O Santos correu para contratar o Lautaro, depois de tentar um monte de centroavante, e agora estamos entre Lautaro e Tiquinho. O Santos tentou Brian Rodrigues, não consegue, e aí aposta no Robinho Júnior, um garoto causando pressão nele, talvez num contexto mais favorável ele pudesse render mais. Então não é um elenco excelente, longe disso, é um elenco desequilibrado, com muitas decisões erradas. É só ver o Bilal Brahimi, que foi contratado com a janela fechada. O Santos poderia muito bem dizer que não tinha opções, foi atrás, jogou um jogo, acho que o Vojvoda quis mostrar, acho que viram? Já viram, né? E nunca mais entrou. Então é um elenco desequilibrado, é um elenco que a gente fala, tem que tirar fulano, e às vezes não tem ciclano. Existem algumas decisões equivocadas na minha visão, como manter o Escobar se você tem o Souza. Né? Às vezes, podia ser o Bom Tempo, podia ser o Vitor Hugo, mas em outras posições, você coloca o Vinícius ou o Mike, talvez você pense no Sherman, você não tem muito pra onde ir. Até outro dia estávamos com o Zé Ivaldo, Bassi e Luizão. No ataque é Lautaro ou Tiquinho, você tira Guilherme se não for Robinho, Cabaleiro ou Bilal Brahim. Então assim, elenco excelente, Tassiano, Tiquinho, Luizão, excelente. Complicadíssima essa resposta do presidente Marcelo Teixeira. Eu acho que diz mais do que apenas uma opinião errada. Eu acho que passa essa sensação de que eles fizeram as coisas certas, sabe? Eu acho que é isso que mais me preocupa. Já passou da hora de admitir erro, já passou.
elenco para Libertadores, não me preocupo com rebaixamento. Chegou a hora de se preocupar, chegou a hora de admitir erro, não dá mais para ter esse tipo de postura. Sobre Gabriel Brazão, eu tenho muito cuidado de falar, porque nem ao céu quando a gente pedir ele na seleção brasileira, nem ao inferno, né, quando ele tá mal agora. Mas o Brazão tem passado seus problemas extracampo, né, principalmente na questão do pai que está internado. A preparação de goleiros do Santos mudou, eu acho que isso tem algum impacto, mas mesmo com esse contexto, o Brazão precisa entregar mais. O Santos sabe disso, vai ficar atento na situação, conversar com o Brazão, entende que o Brazão está inseguro. Ele mostrou isso em determinados lances, não foi só apenas pela saída errada, um lance em que o Bom Tempo chuta na defesa e no contra-ataque o Brazão oscila e não sai, teve uma bola que ele quase se atrapalhou e deu escanteio, o Brazão não está bem. Então o Santos nesses próximos dias vai conversar com ele, entender o que está acontecendo. A princípio o Brazão continua pro jogo contra o Botafogo, mas quer entender do jogador o quão bem ele está para continuar na posição, porque é notória a queda de rendimento do Brazão, né? Como aquela coragem, aquela confiança, isso tudo virou insegurança nos últimos jogos. O mesmo cenário vai acontecer com o Guilherme. A princípio não tem caça às bruxas, nem com o Escobar, nem com o Guilherme fica à disposição, talvez sim a faixa de capitão, talvez no time reserva, mas a princípio o Vojvoda conta com ele, não quer expor o jogador, tem uma questão toda de vestiário. O próximo jogo não é na Vila, onde ele saiu vaiado, jogar em outro contexto talvez favoreça. Então, a princípio, o Guilherme vai estar à disposição, não demonstrou nenhuma vontade novamente de sair, pois foi vaiado. Ele entende que aquela questão das organizadas foi uma exceção, que as críticas e vaias são naturais, mas que aquilo era um caso específico de ameaça, por isso que ele quase saiu. Nesse momento, o Guilherme, durante a folga dessa terça-feira, não se posicionou sobre sair, e o Santos do Vojvoda entende que o Guilherme vai continuar, tá? Muita gente falando, tem que rescindir. Não acredito que vai acontecer. Longe disso, eu acredito que ele vai estar normalmente na partida contra o Botafogo. Beleza? Esse foi mais um Atualizações do 7. Obrigado a quem assistiu até o final. Uma boa semana a todos e vamos juntos nessa, esperando que contra o Botafogo a gente volte a sorrir. Valeu!